Vamos então, fechando os nossos olhos, serenando os nossos pensamentos, deixando-nos envolver por esta música suave, serena, e assim elevando o nosso pensamento a Deus em agradecimento. Agradecer pelo dom da vida, agradecer por estarmos aqui hoje com saúde, todos reunidos, para poder ouvir mais um Evangelho de Jesus. Evangelho esse que nos ensina a amar, que nos ensina a respeitar, que nos ensina também como resolver os nossos desafios. Agradecendo também a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, que sempre preparou com muito amor, com muito carinho para nos receber. Que possa envolver todos aqui e envolver também com muito amor, com muito carinho, a nossa irmã Gislene, que fará hoje a leitura do Evangelho de Jesus. Ser conosco, Jesus, ser conosco, amigo da espiritualidade, até o término dos trabalhos desta casa. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso livro Fonte Viva. Hoje é a lição 35, Estendamos o Bem. Nessa mensagem, Emmanuel vem nos alertar da necessidade que a gente tem de espalhar o bem onde quer que a gente esteja, para quem quer que seja e sob qual circunstância nos encontrarmos. E ele foi buscar inspiração na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, que diz: Não te deixeis vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nesse capítulo, da carta aos Romanos, capítulo 12, Paulo vai tratar exatamente dessa necessidade que a gente tem de sermos humildes, de sermos caridosos, de estender o bem, e afirmando que esse bem deve ser para todos, inclusive para os nossos inimigos. Paulo inicia esse capítulo rogando que aquela comunidade se oriente, oriente a vida de cada um baseado nos ensinamentos do Cristo. Que eles não se conformem, que eles não se satisfaçam com as coisas do mundo e que transformem, que se renovem para as coisas de Deus, para as leis divinas, para os ensinamentos de Jesus. E se Paulo estivesse aqui hoje, falando aqui no meu lugar, estaria perfeitamente, cairia como uma luva, para todos nós. Mesmo passado mais de 2000 anos, a gente ainda está muito contaminado pela cultura do materialismo, pelos costumes do materialismo, e a gente precisa se renovar, abandonar esse homem velho materialista e deixar ressurgir o homem novo voltado para a espiritualidade. Existe uma vida nova quando a gente se decide a trilhar os caminhos do Mestre, E é necessário que a gente renove os nossos conceitos, os nossos entendimentos. É necessário que a gente abandone o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso interesse pessoal e que a gente aprenda a perdoar, a fazer bem, a fazer a caridade, a sermos fraternos. Nessa mesma carta, só que lá no capítulo 7, versículo 19, Paulo diz:
Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nos mostrando que, apesar de ser lindo, de todos nós querermos muito, é muito difícil. Por quê? Porque a gente já traz aqui de séculos os hábitos, aqueles hábitos arraigados mesmo no nosso espírito, e que a gente precisa se desfazer deles. E não é fácil, não é simples, né? Então ele já nos diz, é difícil, mas é possível, né? A vida dele mesmo foi um exemplo de que é possível. E a partir do versículo 9 em diante, então, Paulo vai mostrar qual é o caminho que a gente deve seguir, né? E ele começa pelo amor, dizendo o seguinte: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ama fraternalmente, busca primeiro honrar as pessoas do que honrar a si mesmo. Seja fervoroso no serviço a Deus e se alegre na esperança e seja paciente na tribulação. Persevere na oração, que é o nosso maior aliado nesse processo de ressurgir o homem novo. Abençoe os que te perseguem, não os amaldiçoe. Tenha compaixão para com eles, porque se eles ainda estão se dando, né, ao trabalho disso, é porque não conhecem ainda o caminho de Jesus. Então que a gente tenha compaixão e não amaldiçoemos. Alegre-se com os que se alegram e chorai com os que choram. O que é isso? A empatia, né? Chico, quando chegava uma mãe lá em prantos que tinha perdido o filho adolescente, o que o Chico fazia? Primeiro de tudo, abraçava e chorava junto, dizendo para ela: eu entendo a sua dor. E no momento que a gente faz essa conexão, a pessoa fala: ele entendeu a minha dor, ele sabe o que eu estou sentindo. A partir desse momento, tudo que você falar, a pessoa vai acolher, porque ela sabe que você está entendendo o sofrimento dela, né? A gente não pode chegar, uma pessoa chega desesperada e fala: não, que isso não é nada. Não é nada para você, mas para a pessoa é. Então primeiro acolhe e depois conversa, orienta, né? Sejam humildes e sábios nas suas atitudes. Tenha paz com os outros. Não seja vingativo. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque o nosso inimigo é o nosso próximo. A gente gostaria que fizesse isso com a gente, se a gente tivesse fome, se a gente tivesse sede. Né? Não interessa quem seja, é o nosso próximo. E aí então Paulo termina essa na verdade é o último parágrafo da carta. Então ele termina toda a carta dizendo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Né? Então, Paulo termina essa carta com instruções muito diretas, sem deixar dúvida, né? O que a gente tem que fazer para se afastar do mal e se apegar ao bem. Mas vamos filosofar um pouco. O que é o mal? Será que o mal existe por si só? Ele é uma entidade, ou mal? E quem criou o mal? Esses questionamentos vêm desde lá da Grécia Antiga, 300 e tantos anos antes de Cristo. E teve
antiga, chamado Epicuro, que ele elaborou um trilema paradoxal. Jesus amado, que é um trilema paradoxal. Um dilema a gente sabe, né? Ser ou não ser. O trilema é porque tem 3 afirmativas, né? O dilema só tem 2, ser ou não ser. O trilema tem 3. E aí, então assim, a gente tem um problema, 3 afirmativas e 2 afirmativas invalidam uma, sempre, né? Esse é o tal do trilema. E ele é paradoxal por quê? Porque ele desafia uma crença nossa. Então, qual que foi o trilema de Epicuro? Qual o problema? O mal existe? E quais as afirmativas? Deus é onisciente, ele tudo sabe. Deus é onipotente, ele tudo pode. E Deus é onibenevolente, infinitamente justo e bom. Aí, olha só, se Deus é onisciente, ele tudo sabe, ele conhece a existência do mal. Se ele é onipotente, tudo pode, ele pode acabar com o mal. Agora, se ele não acaba, então é porque não é onibenevolente. Ele não é infinitamente bom, né? Se ele conhece a existência do mal, porque ele é onisciente, ele é onibenevolente, então ele quer acabar com o mal, né? Se ele é bom, ele quer acabar com o mal, e não acaba, é porque ele não é onipotente, ele não pode acabar com o mal. E se ele pode acabar com o mal, porque ele é onipotente, ele quer acabar com o mal, porque ele é onibenevolente, e não acaba, então é porque ele não sabe que não existe, ele não é onisciente. Então, se o mal existe por si só, se o mal é uma entidade, então Deus não tem essas 3 características. Uma delas ele não tem. Só que a gente sabe que ele tem. Então não existe. Para tudo, vocês vão falar, ô criatura, você não assiste televisão, né? Você não vai lá pegar o café da manhã na rua, você acha que tudo aqui vai ter tudo no copo. Você nunca vai no hospital, você nunca foi visitar a casa de Davi, você vem me falar que não existe, para tudo. Mas Santo Agostinho, 300 anos depois de Cristo, veio salvar a gente desse trilema, né? Santo Agostinho, ele foi uma pessoa assim, ele teve lá na infância, ele foi filho de Santa Mônica, então ele teve ali uma iniciação, né, religiosa, mas depois, com 17 anos, que ele saiu de perto da mãe e foi estudar, ele escambou total. E ele fez todo o processo em uma só encarnação de uma evolução tremenda. Ele foi um dos principais bispos da igreja, auxiliou demais o cristianismo e o espiritismo, porque se a gente for lá, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, várias instruções de Santo Agostinho. Então, ele atravessou todas as fileiras da ignorância até chegar na sua evolução espiritual. E no seu livro chamado Livre-Arbítrio, ele faz um tratado sobre a origem do mal. E ele vem nos elucidar esse mistério, fundamentando o quê? Que toda vez que o ser humano deixa de fazer o bem,
pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio, ele comete o mal. Então, o mal, ele não existe por si só. Ele existe quando nós escolhemos não fazer o bem. Livro dos Espíritos, questão 630. O Espírito de Verdade diz: bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Mal, ausência do bem. Então, quando a gente fala assim, eu sou uma pessoa super boa, eu não faço mal para ninguém, é uma falácia. Porque você não fazer o mal não te torna bom. Para você ser uma pessoa boa, você tem que fazer o bem. Se você não fizer o bem que você pode, você é má. Entendeu? Então, o que a gente pode entender disso? O mal é fruto exclusivo do nosso livre-arbítrio. E de acordo com Santo Agostinho, é criação nossa. Nós criamos o mal. Toda vez que da lei divina a gente se afasta. Se nós tivéssemos, desde o começo, só feito escolhas corretas, a gente não saberia o que é o mal. O mal não atravessaria no nosso caminho. Né? Então, nós criamos o mal toda vez que negamos a lei divina. Na pergunta 634, por que está o mal na natureza das coisas? Né? Falo do mal moral, né? Do mal que a gente faz. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Né? Resposta do Espírito de Verdade. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o seu caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal, mais longa será a sua peregrinação. Aqui vamos fazer um parêntese sobre essa questão de que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Não sei se vocês já viram uma expressão que fala do átomo ao arcanjo, se referindo à nossa evolução espiritual. Então, nós fomos criados com um princípio espiritual habitando um átomo, que por enquanto, né, que a gente saiba pela ciência, é a partícula indivisível da matéria. Então, você vai dividindo, chega na célula, divide, chega no átomo. Então, ali nós fomos criados. Então, por isso que a gente foi criado simples. Ignorantes, porque a gente não sabia, a gente não tinha conhecimento de nada. Né? Então, essa está a simplicidade. E a gente vai caminhando. A gente passa pelo reino mineral, né? Fomos pedra, fomos água, passa pelo vegetal, né? Plantas, árvores, e até chegar no reino animal. No reino animal, para algumas espécies ainda continuamos como uma mônada, né? O princípio espiritual, mas lá nos mamíferos a gente já começa a dividir, a individualizar o nosso espírito. Né? Tanto que, por exemplo, quando a gente vê os peixes, né, os cardumes, é tudo igual, vai tudo igualzinho. Agora, vamos pensar no nosso cachorro, no gato, né, cavalo. Você percebe que já tem uma individualidade
individualização. Não é todo mundo igualzinho. Tem um instinto, né? Tem coisas que gatos, cachorros fazem todos iguais, mas já são diferentes. Tem a inteligência, né? Quem tem gato, cachorro em casa vai me dizer que o bichinho tem uma inteligência, que é, né? Pelo amor. Mas ainda não tem a razão. Então não tem o livre-arbítrio. Então é só o instinto. Aí, quando o espírito passa a habitar o corpo humano, que aí tem a razão, aí tem o livre-arbítrio. E aí é onde a gente começa a fazer caquinha. Né? Começa a fazer umas escolhas meio fortes. Então, esse significado, né? Fecha parênteses aqui, simples e ignorantes, por quê? Porque nós começamos lá no átomo. Só que vamos chegar no arcanjo, vamos ser o espírito de luz. E aí, dependendo de como a gente quer acelerar ou ir mais lentinho. Então, se Deus tivesse evitado o mal criado pelo homem, que não podia fazer isso, evidentemente, seria necessário o quê? Que Deus tivesse criado a gente perfeito. E não simples e ignorante. Já cria perfeito, que daí não tem problema. Só que daí, a gente não ia ter evolução, porque a gente já é perfeito. A gente não ia ter livre-arbítrio. Por quê? Porque a gente já escolheu tudo certo, porque a gente já era perfeito. E aí, o que ia acontecer? Não ia ter diferença. Ia ser todo mundo igual. Todo mundo seria igual, porque todo mundo já criou perfeitinho, tudo certinho. Que graça teria. Né? Mas Deus, na sua infinita sabedoria, quis que nós mesmos criássemos o nosso mundo moral. Que nós fôssemos responsáveis pelo nosso progresso moral. Para que a gente pudesse desempenhar, cada um, o seu papel dentro da criação divina. Para que a gente participasse dos desígnios da providência. E que a gente pudesse dizer: eu sigo as leis divinas porque eu quero, eu escolhi. Então, quando eu chego lá na frente, foi uma conquista minha. Eu cheguei, porque eu escolhi chegar e chegar dessa forma. Então, sabendo, né, agora o que é o bem, vamos ver a mensagem de Emmanuel. Emmanuel gosta muito de fazer paralelos com a natureza, né? Ele sempre está falando de coisas da natureza. Por quê? Porque a natureza é a própria expressão de Deus, né? A natureza, ela trabalha dentro das leis divinas. Então, Emmanuel faz bastante essa referência. Então ele começa: repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e da vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas no chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhes os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade.
A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizo e o banho de lodo periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Né? Temos um exemplo magnífico da natureza se refazendo a cada dia. Né? Infinitos exemplos de regeneração, de leveza, de engrandecimento, de refazimento. Nada na natureza se deixa abater, por pior que seja o mal. Eu vi uma reportagem, acho que foi National Geographic, sobre Chernobyl, lá onde teve aquele acidente lá em 1980 e pouco, que ficou muito tempo, né, sem nada. Hoje já tem plantas brotando ali. Eu falei, como já fazia um tempinho que eu tinha visto o documentário, fui lá no Google ver e realmente tem vegetação ali. Então, o que é pior do que um acidente dessa proporção? É a natureza se refez. Então, por que nós não pegamos esse exemplo da natureza? Paulo deu aqui as diretrizes, o caminho. Todo o Evangelho de Jesus é pautado nisso. E Emmanuel continua: aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. A adversidade vai chegar. Nós estamos num planeta de expiação e prova. Né? Porque a gente já fez no passado, em outras vidas, ou nessa vida mesmo, escolhas equivocadas. E a gente sabe pela lei de ação e reação que o que nós plantamos, a gente vai colher. Então, ao invés da gente sofrer e maldizer a adversidade, vamos ressignificá-la, porque é uma bênção de Deus. Ele está nos dando uma nova oportunidade de fazer escolhas corretas, escolhas melhores do que nós fizemos no passado. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Então, nós estamos predestinados à luz. Nós saímos do átomo e vamos chegar ao arcanjo. Esse é fato. A única coisa que a gente pode fazer nesse caminho é atrasar o nosso passo, com a nossa resistência em permanecermos longe do Cristo. Né? A gente tem a vontade, mas às vezes não. Né? Difícil, a gente desiste. Não importa quanto tempo nós vamos levar, porque nós somos eternos, mas nós vamos chegar lá. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. O tesouro do amor divino está dentro de nós, a centelha divina que Deus colocou quando criou o nosso espírito. Então, que a gente se empodere desse amor de Deus que está dentro da gente. Que a gente deixe esse amor expandir, né, por onde quer que a gente vá. Que a gente estenda esse amor por onde quer que a gente for. E Emmanuel termina: a fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos,
no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para o benefício de todos. Então, que a gente possa aprender com a natureza, aprender com todos esses exemplos, né? E permaneçamos sempre no bem, porque o bem sempre vence, né? Basta a brandura, a humildade e a força de vontade. Acrescentando Evangelho, Evangelho, Evangelho. Disciplina, disciplina e disciplina. Para a gente caminhar sempre no caminho que Jesus deixou tudo preparadinho para a gente. Que a gente tenha essa força e lembrar sempre que a oração, nossos anjos de guarda, né, os espíritos protetores, estão sempre querendo que a gente trilhe esse caminho. Mas depende de nós. Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre nesse propósito. Vamos então mais uma vez fechar os nossos olhos e assim dizendo, Pai, que estamos mais fortalecidos e agradecidos por este Evangelho que a nossa irmã Gislene acabou de falar para nós. Vamos elevando o pensamento a Deus mais uma vez, agradecendo a Ele por este Evangelho de amor e de luz. Evangelho este esclarecedor e também de grande aprendizado para o nosso crescimento moral e espiritual. Agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga, aos mentores desta casa, por nos envolver com muito amor, com muito carinho, e assim emanar este amor em todos os lugares que houver necessidade, onde houver alguém em sofrimento, seja nos hospitais, nas ruas, nos asilos. Leva também conosco esse amor para dentro do nosso lar e lá distribuir com os nossos familiares, nossos amigos, parentes e amigos. Que a espiritualidade que nos envolve hoje e sempre possa permanecer dentro do nosso lar e lá permanecer conosco, nos orientando, e que possa nos trazer de volta para ouvir sempre a palavra do Mestre, ouvir sempre os ensinamentos de Jesus, e que esses ensinamentos possamos aprender e possamos também exemplificar em nosso dia a dia. Ser conosco, Jesus, ser conosco, amigo da espiritualidade, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.